Olá, bem-vindo ao canal, e hoje eu vou mostrar para vocês um filme que começa com um pouso forçado de uma nave espacial em um planeta. Este planeta sendo a Terra na velhice, a colisão choca a vida selvagem na área. Acaba pousando no meio de um lago. Duas figuras humanoides em trajes espaciais avançados emergem do impacto. Um deles ajuda seu companheiro a sair da água, e ao desmaiar, tem breves flashbacks do passado. Ao acordar, o astronauta percebe que seu companheiro morreu de um grave ferimento no peito. Ao longo, ele ouve um chamado robótico, sendo o computador encalhado no lago. O homem salva a máquina e pede em idioma desconhecido informações sobre o planeta que eles pousam. Ele também pergunta sobre o paradeiro de outras naves, mas o computador lhe diz que não há registros de transportes próximos. Após sua decepção, o homem se prepara para o computador baixar e transferir para ele uma série de dados sobre o planeta, sua civilização, espécies, línguas e cultura, algo difícil e doloroso para o homem assimilar. Depois disso, ele pratica sua mira com uma arma destrutiva que conseguiu sobreviver à colisão. Ele faz uma sepultura para o seu colega caído. A nova missão do forasteiro é sobreviver à área desconhecida, uma vasta floresta, usando apenas sua arma. Na busca, ele encontra o corpo sem vida de uma baleia ao lado de uma aldeia com sinais de um ataque por algo que não seja um humano. Ao perceber que ele está sendo observado, o forasteiro foge, mas é interceptado por um cavaleiro que o deixa inconsciente e faz com que sua arma se perca no rio. Enquanto desmaiado, o forasteiro é feito refém para uma vila de vikings que está cercado por uma parede de madeira. Em um grande salão, a jovem Fran e seu pai, o rei Wothergar, travam uma luta de espada. Fran diz a seu pai que ela não vai se casar com seu parceiro. A batalha termina quando o pai de Fran corta seu ombro, então ele decide curá-la. O Wothergar aparece, mas sua atitude pendente só faz Fran não gostar dele e ir embora. O Wothergar fala sobre como uma vila próxima foi destruída e o Wothergar diz a ele que em sua inspeção eles conseguiram capturar um homem, mas ele aparentemente não pertence a qualquer aldeia conhecida. Seu refém, o astronauta, é exibido na frente dos aldeões, espantado e zombado por sua roupa. O Wothergar leva o homem a uma cabana para interrogá-lo. Ele pergunta ao forasteiro seu nome e ele diz que seu nome é Kenan. Mente para eles dizendo que ele é de uma ilha no norte e na verdade está lá caçando dragões. Mas os homens não acreditam nele e acham que foi ele quem atacou a vila próxima. Kenan tenta escapar, mas os vikings são fortes demais para ele. Depois de ser preso, ele tenta escapar usando uma barra de ferro em chamas, mas pouco antes de conseguir, Fran parece atendê-lo. O Wothergar pergunta sobre o forasteiro ao entardecer, mas o Wothergar diz que ele se recusa a cooperar. O Wothergar diz a ele que Gwanar, o chefe da aldeia destruída, deve ser procurado e explicou que não foram eles que o atacaram. O viking hesita sobre isso, pois ele tem rancor contra Gwanar por matar seu pai, o ex-rei da aldeia, mas o Wothergar explica que isso foi porque seu pai foi imprudente e ele não quer o mesmo destino para ele. De volta à jovem e ao astronauta, ela pergunta se foi ele quem atacou a vila, mas ele nega. Antes de prosseguir, Kenan tenta fugir no meio da noite e seu plano teria funcionado, exceto para os alarmes começarem a soar e anunciar um ataque inimigo. Todos os vikings entram em ação, pensando que é Gwanar se vingando. Eles ficam surpresos por não ser ninguém do lado de fora, apenas para perceber que o inimigo já está dentro da aldeia. O desconhecido inicia uma matança e queima uma criatura com tentáculos. O astronauta chama a criatura de Moran, o verdadeiro dragão que ele estava procurando. Antes de ir, os vikings encontram Kenan apenas para amarrá-lo a uma rocha. Lá, o astronauta tem flashbacks de Moran atacando seu mundo e se lamentando. No dia seguinte, um menino pobre da aldeia oferece um pouco de pão a Kenan, que aceita com desconfiança. Os homens na aldeia tentam descobrir quem pode ter causado a invasão na noite passada. O homem explica a eles que o chamado Moran também atacou seu povo e que atrai seres com luzes e depois os mata. Ele confessa que trouxe o Moran para a aldeia. Kenan entende que eles vão caçar Moran, então ele pede a Wothergar para ir junto. E é então que eles saem da aldeia para procurar a fera. Wothergar inicia uma conversa com Kenan e ele diz ao rei que, se eles não pararem, a vila terá o mesmo destino que sua casa. Wothergar anuncia vários cadáveres na área e propõe formar grupos de expedição, mas Kenan não considera esse plano viável, considerando melhor ficar juntos. Assim, Wothergar prefere ir em paz. Durante a investigação, a cabeça de um cavalo decepado cai das alturas. Todos se reúnem para entrar e eles encontram um urso e começam uma luta, derrotando-o sem alguma resistência. Durante a luta, Kenan dá golpe final com sua espada. Wothergar decide poupar a vida de Kenan depois de derrotar o urso, concedendo-lhe sua liberdade. A aldeia celebra a vitória sobre o urso com um banquete. Em meio à comemoração, Kenan reaparece, só que dessa vez com a roupa do próprio povo. Para sua surpresa, todos os recebem calorosamente. O Wothergar explica a Kenan que os pais de Eric morreram e estão cuidando dele. O Wothergar decide começar um jogo e desafia Kenan, e os competidores devem subir sobre eles e em seguida tatear o seu caminho para frente. Depois de uma série de piruetas, Kenan cai sobre o ferreiro, mas o Wothergar, longe de zombar, o ajuda a se levantar, enquanto as pessoas aplaudem seu novo membro. Depois de sair do grande salão, Kenan conhece Fran, que o agradece por ajudar seu pai na expedição. Kenan explica a Fran que não foi o urso que matou seu povo, mas um dragão, e que retornará a qualquer momento. De repente, o grupo viking de Gwanar começa um ataque inimigo invadindo a vila. Há um choque de espadas entre os dois lados. Wothergar encontra Gwanar, que o ataca, derrubando o rei no chão. Antes de matá-lo, Kenan aparece para salvar o Wothergar, mas assim que Gwanar estava se aproximando, seus homens o atacam
Na aldeia, alguns dos homens de Guanar aparecem gritando e se rendendo para não morrer. No entanto, o Avak acha que é uma armadilha, então ele se prepara seus arqueiros para atirar. Entre os homens aparece Guanar, que sobreviveu ao Morin e agora pede ajuda. Os arqueiros atiram, matando alguns homens, exceto Guanar. Kenan pede que parem de atirar e depois disso, ele abre os portões da vila para o inimigo. Todos veem uma série de luzes azuis pegando um homem na floresta e depois devorando-o. As luzes azuis ficam vermelhas, revelando o selvagem Morin, que fogem para a floresta. Agora, todos sabem da existência da criatura. Há atrito em Avak e Guanar, com o último alegando que bater em Morin era como bater em uma parede de pedra. Kenan diz a eles que lutar contra o Morin em campo aberto é impossível, então eles devem inventar uma armadilha. O Avak não confia no plano e diz que Kenan não é um deles, então eles não deveriam ouvi-lo. No entanto, Kenan ataca, dizendo que o Avak está errado, assim como ele estava sobre o suposto ataque do urso e Guanar. O rei oferece o plano de Kenan e diz que o que ele aconselhar será feito. No dia seguinte, eles decidem construir uma armadilha na entrada da vila e Kenan pede materiais inflamáveis por algum motivo. Eles cavam uma cova de vários metros de profundidade, que escondem como se fosse apenas mais uma cabana. No interior, vários postes são cravados no solo, preenchidos com vários olhos. Depois que tudo está definido, Watagar oferece a Kenan uma posição na vila, tornando um deles. Na cabana de Fran, divide uma tigela ensopada, e é aí que Kenan tem algo a confessar. Seu povo, a sociedade de Kenan, é na verdade conquistador de mundos. Ao chegar ao território de Morin, eles destruíram seu tipo com bombas. Os restantes Morin foram caçados para dominar o local. Acontece que Kenan fazia parte de um grupo de colonizadores espaciais, e em troca de ser capaz de erradicar a vida dos Morins, ele e sua família recebem um lugar no planeta onde poderiam residir. Algum tempo depois da conquista, Kenan teve que partir para uma nova missão, mas lá aprendeu que um dos Mormons havia sobrevivido e estavam escondidos na ventilação da nave, o mesmo Mormon que matou a população restante. Kenan se culpa por esse deslize, mas Fran diz a ele que ele não deveria ser tão duro consigo mesmo. Os guerreiros abrem as portas e o Avak e Kenan sai esperando que a fera apareça. Eles não podiam ver muito e já que nada estava acontecendo, Kenan joga uma tocha na floresta apenas para perceber que o monstro está bem na frente deles. Do nada, o padre da aldeia aparece rezando para que a besta vá embora, alegando que é um emissário de Lucy. Ele é morto no local brutalmente. Então começam a correr passando pela armadilha e usando os escudos como plataforma para escapar para o outro lado. Assim, o viking cai na água ao lado da fera. Para piorar as coisas, os guerreiros fecham as portas. Pouco antes dos arqueiros descarregarem suas flechas, Kenan oferece ajuda ao guerreiro externo e consegue resgatá-lo a tempo de evitar a explosão. Enquanto todos estão surpresos, uma nova besta aparece por trás, na área onde as mulheres estão escondidas. Para proteger a todos, Fran decide atacar. Seu pai vem em socorro, mas uma breve luta contra a fera o deixando indefeso. Então eles correm para ajudar Fran. Infelizmente, ela é encontrada segurando o corpo sem vida de seu pai, que morreu na batalha. A aldeia inteira sai no dia seguinte, temendo outro ataque. Eric diz a Kenan que ele quer ficar com ele na vila, mas Kenan diz a ele que o lugar não é mais seguro. Então ele tem que sair com os outros nos barcos. Ele promete ao menino que eles vão se ver novamente e depois se despedir, embora este esteja deprimido com o resultado, a ponto de onde ele não se sente digno do reinado. Kenan diz a ele que eles devem lutar contra o monstro junto. Ambos alistam um pequeno grupo de homens para descer o poço comum. Embora a ideia seja arriscada, é a única maneira de encontrar o esconderijo dos Morons. Kenan pede ao ferreiro novas armas. Kenan vai com Fran e o Avak para o lago onde sua nave caiu para recuperar alguns materiais. Enquanto ele consegue trazer algumas coisas, Kenan é surpreendido por um monstro sobre o lago. Quando ele chega à superfície, ele vê que o barco em que eles estavam foi destruído. Apenas encontrando o Avak, o ferreiro consegue forjar uma nova espada, maior e mais forte de qualquer outro, já preparado. Kenan desce o poço até encontrar uma gruta. Ele espera pelos outros e eles começam a avançar. Fran acorda aterrorizada, encontrando-se no ninho de cadáveres dos monstros. Enquanto ela tenta fugir, uma das feras a encontra. Antes de atacar, a fera detecta intrusos, então abandona Fran para ir atrás deles. O grupo de Kenan acaba em uma caverna com acesso a um piso de lava. Logo, eles são atacados, conseguindo encontrar o covil dos Morons. Pouco antes de entrar em um lugar escuro, Fran detecta o perigo e Morin, ferido, aparece incapaz para vê-la e agora ajudando apenas pelo som. Quando eles se encontram, tanto os homens quanto Fran fazem barulho suficiente para a fera atacar. E a jovem mal tem tempo suficiente para evitar o esmagamento. Então, sem outra escolha, em um ato desesperado, eles dão a espada que mata o monstro no local. Eles se reúnem, mas longe de terem um encontro caloroso, todos parecem horrorizados com a quantidade de cadáveres na caverna. Quando eles ouviram que algo estava se aproximando, eles vão embora. Todos chegam ao final de uma cachoeira e uma montanha próxima a um penhasco. Eles tentam escapar, mas as paredes são muito escorregadias para escalar. Ainda assim, eles tentam fazer isso, mas a jovem cai e é resgatada por Kenan. Enquanto isso, o Avak é atacado pelo Morin. Em um ato desesperado, ele consegue atacá-lo no rosto. A jovem permanece estável, mas o monstro joga o cadáver de Avak em direção a Kenan, deixando-o sozinho na luta. A jovem aparece atacando a fera, dando a Kenan o perfeito momento de arremessar. No entanto, a fera consegue arrastá-lo para a beira do penhasco. Depois de lutar, Kenan pega sua espada e corta a mão da fera, enquanto ela cai. O Avak, que pergunta se a besta está finalmente morta, eles confirmam. O Avak oferece a Kenan um medalhão que o torna rei, lamentando não ter estabelecido uma boa amizade com ele. Kenan corrige-o, dizendo-lhe que eles são amigos
amigos, Kenan e Free, escalam um penhasco, encontrando Eric e o resto da vila nos barcos. Os dois se beijam, mas apesar de tudo, Kenan se despede de Fran, dizendo a ela que tem outra coisa para fazer. Ele realmente volta aos destroços de seu transporte, revelando que sua esposa estava em animação suspensa durante a viagem e que, após o acidente, sua cápsula se rompeu, matando-a. Kenan se despede e volta para seu computador, que sinaliza para seus companheiros passarem olhando para ele. Fran observa dos arbustos, enquanto Kenan destrói o computador, deixando sua única chance de retornar a casa. Fran narra como Wover e Otagar são enterrados, dando a maior honra a vikings por seu valor para eles, e que Kenan, uma vez um estranho para o povo, tornou-se o seu novo rei, com Free se tornando sua esposa, e Eric, seu filho adotivo. A jovem conclui com o sacrifício que Kenan fez, de como ele foi enviado pelos deuses, mas na época de seu retiro, decidiu ficar com eles. E assim termina mais o recapitulado. Se você gostou, deixe seus comentários e se inscreva no canal.